O conceito por trás dos jogos da cobrinha é bem mais antigo do que muitos pensam. Antes de aparecer nos celulares da Nokia em 1997, o primeiro jogo com essa ideia surgiu em 1976, e praticamente criou esse gênero. Basicamente um verme ou cobrinha come em pequenos pontos e vai ficando cada vez maior. Bom, agora para deixar claro, esse não será 100% um tutorial, porque para isso teríamos que começar com o básico da programação, e aprender a lógica. E depois estudarmos a API do Unity. Para entendermos alguns comandos, então irei tentar explicar o máximo que conseguir nesse contexto, e outro ponto é que existe várias formas de se fazer o jogo da cobrinha. Vocês podem usar o que é mostrado aqui, e modificá-lo para ficar mais legal e divertido, assim praticar a criatividade e aprender algo novo. Então vamos para o vídeo. Aqui onde eu estou mexendo, é só para ajeitar o layout do Unity. Vocês podem ajustar da forma que acharem melhor, pois todas as abas são destacáveis. Vamos começar criando um quadrado. É só clicar do lado direito do mouse e escolher a opção 2D Object, Sprite, Square. Aí vocês podem colocar o nome que quiserem. Depois disso é só criar mais 2 quadrados, para serem os olhos da nossa cobrinha. Cliquem e arrastem para dentro da cabeça da nossa cobrinha. Vocês podem clicar no olho, e na aba Inspector, e na opção Color e escolher a cor que quiserem para o olho da cobrinha. Logo acima tem a opção Scale, que é o tamanho do nosso quadradinho. É só diminuir para 0.4, para ficar em um tamanho bom, depois ajustar dentro da cabeça a posição do olho. Aí vocês podem tentar colocar a mesma posição em X, nesse caso para ficarem alinhadinhos ou deixar eles desalinhados mesmo. Como podem ver, eu clico no olho, e vou no inspector, e modifico um pouco a posição, só para deixar alinhado. Eu renomeio os olhos só para organizar, mas podem colocar o nome que acharem melhor. Quando terminar de posicionar tudo, vamos criar mais um quadrado. Ele será o corpo da cobrinha. Não precisa posicioná-lo agora, nem nada, é só criar e pôr um nome. Vão na aba do projeto e clique no lado direito do mouse. Cliquem em Create Folder. E isso vai criar uma pasta. Novamente escolha o nome que preferir. Vou colocar Prefab por organização. Agora é só clicar no quadrado do corpo e segurar, e arrastar para a pasta Prefab, que adivinhem, vai criar um Prefab. Na documentação online do Unity tem a definição de Prefab, e fala em que ocasiões vocês poderiam usar, mas basicamente Prefab é algo que a gente guarda para usar novamente quando é necessário, só que a gente duplica. É como fosse um step de um carro, só que quando usamos sempre teremos outro step guardado, para usar quando outro pneu furar. Vamos deletar o quadrado do corpo da cena, e deixar só o nosso que está guardado na pasta. Vamos aproveitar e criar uma outra pasta, só que essa é para o script. Agora é só clicar na pasta aberta, e clicar no lado direito do mouse e ir em C# Script e colocar o nome que acharem melhor. Só dar 2 cliques no script, que vai abrir o editor. No meu caso estou usando o Visual Studio Code, que é mais leve. Vocês devem estar com Visual Studio, que é baixado junto com Unity, que é mais robusto.
Agora é só vocês clicarem na cabeça da cobrinha e no inspector e arrasta o script. Ou vocês podem ir no inspector e clicar no adicionar componentes e escrever o nome do script de vocês. Os dois jeitos funcionam. Vamos começar criando uma variável private ou privada, como quiserem chamar. Ela será do tipo string, que serve para armazenar uma cadeia de caracteres, basicamente textos. Esse último pedacinho depois de string é o nome da variável. Vocês podem colocar o nome que quiserem, mas para não se perderem, recomendo colocar o mesmo nome. Em seguida vamos criar outra variável, ela será um vector 3. Explicando bem simplificadamente, um vector 3 é composto por 3 componentes, x, y, z, e basicamente serve para guardar 3 valores, um valor para cada um de seus componentes. Você pode usar um vector 3 em diversos casos, mas é comumente usado para guardar ou modificar posições dos objetos no espaço 3D. Agora vamos criar um hífen dentro da função update. Hífen ou se uma estrutura condicional, usada para escolher, basicamente. Bom, é complexo explicar assim, mas tem ótimos vídeos por aí explicando, então vamos em frente. O comando input, get, que, down serve para ele saber qual letra foi pressionada. Basicamente ele retorna um verdadeiro e falso. Nessa parte estamos perguntando se ele pressionou as teclas, para podermos dar outro comando. Agora vamos pegar a variável direção string e colocar dentro do hífen, e escrever a direção que a gente quer. Vamos fazer isso para direita, esquerda, cima, baixo, pois vamos utilizar essas informações mais para frente. Vou deixar o vídeo rolando na velocidade normal, para vocês irem fazendo com calma. Have you been naughty or nice?
Bom, agora vamos criar um enumerador. Ele, bem basicamente, vai servir para controlar o tempo em que as ações vão acontecer. O que ficar em cima do yield é executado imediatamente. O que ficar embaixo é executado depois de uma quantidade de segundos que escolhermos. Vamos criar um switch case que é parecido com o hífen. A ideia é bem próxima, é assim que se declara. O que acontece basicamente é, a gente pega aquela variável que armazenamos as direções escritas e pedimos que ele verifique, se no caso for esquerda, direita, etc., ele vai fazer determinada ação. Agora a gente pega a variável do nosso vector 3, passamos para ele uma direção. Depois de passarmos todas as direções, embaixo declaramos nosso transform, position, que seria a nossa posição atual, fazemos ele receber a posição que foi guardada acima. E chamamos a nossa função enumerador, para que ela fique em uma espécie de loop, para que todos os dados sejam atualizados constantemente, fazendo com que a movimentação fique bem parecida com a da cobrinha original. Eu coloco a primeira letra em maiúsculo, só para ficar mais próximo da sintaxe correta. E no transform position, eu coloco mais antes do sinal de atribuição, para que a nossa posição atual some com a direção que eu quero que se mova. No start eu coloco o statcoroutine novamente, para chamar essa função assim que iniciar o jogo. Ao dar play percebi que o código funcionava perfeitamente, mas eu esqueci de trocar a layer dos olhos. Mas isso é fácil de consertar, é só clicar na cabeça da nossa cobrinha, ir no olho da nossa cobrinha, na aba Inspector, ir ao Ordem Layer, e aumenta para 1. Assim os olhos ficarão acima do sprite da cabeça e não abaixo. É só dar play e clicar para a direção que quer ir, e pronto, ela se move. Na próxima parte a gente termina. Bom, uma coisa interessante que no site da Unity, se você for na aba de aprender, eles têm uma série de pequenos vídeos mostrando muitas das coisas que usamos aqui. Os vídeos estão em inglês, mas se não me engano dá para colocar a legenda com tradução para português. Espero ter ajudado, fui.